vocês têm acesso a ele também lá. O que que eu fazia? Eu gravava o vídeo aqui, fazia o upload com o Microsoft Stream e postava para vocês. Como ele não estava fazendo isso, eu tive que começar a usar o YouTube. Como eu não sou muito bom do YouTube, teve vídeos que acabou cortando o final do vídeo, tá? E aí, no caso no caso da solução geral, acabou cortando também, acabou cancelando, cortando o final do vídeo, né? Então, vou passar rapidinho aqui, tá? A parte que já tinha, que foi cortada, a parte que não foi cortada, mas aí chegou no final, cortou aquela parte, e depois o restante aqui eu vou fazer as contas que eu tinha feito antes, tá? Para vocês verem. Então, vai continuar aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Mais um pouco. Aqui. Tá? Vamos colocar na apresentação. Ninguém quer falar nada mesmo, pessoal? Desses dias que for sem aula, alguma coisa? Vocês estão preocupados com alguma coisa? Depois vocês me falam, tá? Enfim. Então, só lembrando, pessoal, muito. Acho que eu vou tirar. Todo mundo está enxergando aí? Ó, lá quando eu fiz o vídeo, eu já tinha passado isso numa aula anterior, tá? Para vocês, mas daí depois eu fui falar de solução geral, eu achei melhor falar de novo fazendo as contas. E no vídeo eu fiz as contas, tá? Eu quero procurar a solução geral dessa equação aqui, com esses coeficientes A, B, C e D aqui, né? A parte principal da equação é essa. A, B, C e D são números, tá? Essa equação aqui, ela pode ser feita também, as contas podem ser feitas da mesma forma se eles forem funções de x e de y também. O que vai mudar um pouco é na hora de vocês acharem essas curvas aqui, tá? Como são constantes, o que acontece? Que era o método, qual que era o método de solução geral? Qual que é a ideia que eu falei lá no vídeo? A ideia, gente, é assim, é fazer uma mudança de variável, tá? A gente vai fazer uma mudança de variável S e T, de forma que a variável T fica constante. Por quê? Se a variável T ficar constante, eu vou ter, em vez de uma IDP, eu estou transformando uma IDO. E a variável T fica constante sobre as características. E aí eu integro em cima das características, tá? E eu faço isso para todas as curvas características e eu tenho uma solução local ali da minha equação, tá? Aqui a gente vai achar soluções com funções arbitrárias. Por quê? Porque não foi dado um dado inicial, não foi dado uma curva inicial, tá? Então, ó, eu quero fazer essas mudanças de variável, eu quero mudar para a variável S, eu quero mudar para a variável x e y para a variável S e t, de forma que t fica constante, tá? O que acontece? Aí eu vou procurar as curvas características. Aí, para procurar as curvas características, eu vou usar aqui na forma parametrizada. Então, eu vou dizer que x' de S é o A, tá? Aqui é a derivada do x, aqui vai ser a derivada do y. Aqui tanto faz usar x e y, a gente também estava usando alfa e beta, tá? Como a gente está usando x e y, então o x' tem que ser o coeficiente da derivada do x. O y' é o coeficiente da derivada do y. Sempre assim, tá? Pode. Oi, pode perguntar. A gente não tá vendo a tela. Vocês não estão... Desculpa, parou de compartilhar. Vamos lá. Eu tava aqui, ué, será que é só pra mim que tá aparecendo só o Alisson aqui? Oi, gente. Na hora que eu ia falar, a Roberta falou. Ah, que bom. Dá um grito aí, senão... senão acaba que não... Eu vou colocar aqui nessa parte que eu acho que é melhor. Deu certo, Roberto? Deu, né? Vocês estão enxergando. Sim, Todo, sim. Todo, né? Então, de novo, essa aqui é a equação, tá? Esse A, B e C são constantes.
a gente quer fazer uma mudança variável de x de y para st, de forma que t fica constante sobre as curvas características que a gente vai achar. Quem são as curvas características? Para achar as características são as curvas, elas são paralelas às minhas tangentes. As minhas curvas características são obtidas usando a derivada da x', aqui, tá? É o a, tem que ser esse coeficiente. A derivada aí da y' da minha curva x e y são as componentes das minhas curvas características, tá? Tem que ser igual a b, tá? E aí agora eu acho por integração. Gente, se isso aqui é constante, é claro que x e y vão dar retas, tá? Então, isolando o S e o T, né? Aqui a gente faz o seguinte, ó. Então, as características são retas. Elas são essas retas aqui, ó. A y menos bx igual a k, onde k é uma constante. Gente, lembra que eu falei para vocês, eu quero t constante? Bom, eu já sei que esse cara aqui é constante, tá? Eu quero t constante em cima das minhas características. Então, para que a variável t seja constante, já que isso aqui é constante, basta eu tomar t como sendo essa reta aqui, ó. Tá? Então, t é menos b mais ax aqui. Aí lembra, o s, eu tenho que pegar o s de forma que ele não seja a reta. Eu vou pegar o s como sendo as retas ortogonais, tá? Essa reta. Quem são as retas ortogonais? Todo mundo pode, depois se vocês quiserem testar, são as retas bx mais ay igual a k2, né? Troca o b com a e troca o sinal aqui, tá? Para vocês enxergarem, eu tinha feito até o desenho, né? Ó, essa daqui é a reta y, ay menos bx. Essa daqui é a reta by mais ax, tá? Se vocês desenharem no R2, vocês vão ver que vai dar isso, vocês vão ver que elas são ortogonais, tá? Essa conta eu já tinha feito, tá? Para transformar essa equação aqui, ó, transformar essa equação nessa aqui, ó. Essa daqui, ó, essa é uma EDP. Com a mudança de variável que eu fiz para T e S, ela virou uma EDO. E eu fiz essas contas para vocês, tá? Como que é a conta? A conta é o seguinte, eu simplesmente vou lá e digo que V de W de ST é igual a V de XY, tá? E aí eu vejo como o x e o y são aqui, tá? Na verdade, eu acabo resolvendo esse sistema aqui, isolo x e y, tá lá. E aí, a hora que eu faço a derivada da w com relação a s, eu estou derivando a v com relação a s. A v com relação a s, tá? E aí, a hora que eu derivo a v com relação a s, eu vou lá, acho uma expressão para W em função de V de a derivada da AVX mais AVY, tá? Esse negócio aqui é igual a isso aqui, tá? Então eu troco no lugar. E aqui no lugar do V, como eu estou querendo que W de ST seja igual a V de XY, eu tenho C de W aqui igual a D. E aí a resolução, gente, vai em duas etapas. A primeira etapa, eu suponho que o C é diferente de zero. Se o C é diferente de zero, o que eu tenho aqui é uma equação, uma EDO, uma equação diferencial ordinária linear, tá? E aí eu uso o fator integrante para resolver ela. Quem é o fator integrante? Esse aqui, tá? Tem gente, eu lá fiz um pouquinho diferente. Eu passei esse cara dividindo, eu dividi toda a equação por esse cara para deixar o a quadrado mais b quadrado no c. E aí muda um pouco o fator integrante aqui, mas é porque é meu costume, tá? Eu gosto de usar a forma mais tradicional. Aqui ele gosta de usar assim, como ele não passou dividindo, então o fator integrante aqui você tem que colocar esse termo de ajuste aqui, tá? 1 sobre a quadrado mais b quadrado. O fator integrante você multiplica a equação, né? Você multiplica essa equação dos dois lados
Por que que eu uso o fator integrante? Porque eu transformo o lado esquerdo numa derivada, que é essa aqui, tá? E o lado direito eu fico com esse cara aqui multiplicado aqui, tá? Aqui. E aí, o que que eu faço? Agora, é a única coisa mais simples. Eu tenho uma derivada desse lado, eu integro, tá? Aqui eu estou supondo que C é diferente de zero. Aí, ó, eu obtive isso aqui, né? E aí eu suponho que C é diferente de zero. Depois a gente vai fazer o caso C igual a zero. Se C é diferente de zero, eu integro, tá? A hora que eu fizer essa integral, essa conta que eu fiz para vocês, tá? Ela é simples. Aqui vai ficar isso aqui. Aqui vai ser a integral da exponencial, porque a gente está integrando em S, né? Quando a gente integrar, esse cara aqui vai cancelar esse aqui, tá? Por isso que vai ficar D sobre C, tá? Por isso fica D sobre C. Mais esse f de x, porque a gente está integrando em S, e a gente não sabe se tem uma função constante aqui. Na verdade, isso aqui não é f de x, é f de t, tá? Isso aqui é f de t. Isso aqui é f de t, tá errado aqui. Isso aqui não é f de x, isso aqui é f de t. Porque a gente está integrando a função de t e s. Opa. Não vai deixar eu escrever. Isso aqui é t, tá? E aí, fica f de t porque é como se fosse uma constante. E essa exponencial apareceu aqui porque eu passei essa exponencial dividindo tudo lá, tá? Foi por isso que ficou d sobre c. Aqui fica uma exponencial, só que essa exponencial daqui cancela essa, por isso ficou d sobre c. E passa essa exponencial dividindo, vai ficar só f de x, tá? Vai ficar f de x, f de t vezes esse cara aqui, tá? Então, a solução dessa EDO aqui, ó, se o c for diferente de zero, é essa aqui. Mas eu não quero essa, eu quero a solução em função de x e de y. Então, eu só saio trocando, ó. Eu impus que ws tinha que ser igual a v de x e y, d e c são constantes, o t, aqui o t vale menos bx mais ay, exponencial, agora eu tenho que trocar o s. O s é, se vocês verem aqui, é ax mais by. Então, eu substituo no lugar do as, ax mais by. Então, fica menos c. Esse cara aqui é a solução do problema, desse problema aqui. Quando c é diferente de zero, tá? Se o c for zero, fica muito mais simples, porque se o c for zero, se o c for zero, essa parte que vai dar zero, eu vou ter exponencial, a exponencial de zero é 1. Então, eu vou ter essa equação aqui, ó, para resolver aquela equação sem exponencial. Aí, integro dos dois lados, tá? Integrei dos dois lados. Aqui vai aparecer um s, uma função de t, tá? Que ela é constante. Eu estou integrando com relação a s, poderia ser uma que tivesse uma função com relação a t aqui, tá? De novo, eu quero a função com relação a x e y. Então, v de x e y é d. O s é ax mais by, como a gente tinha visto. E o t é menos bx mais ay, onde f pertence à classe C1. Lembra que essa coisa... Por que eu peço que f seja de classe C1? Porque eu preciso que essa solução seja solução clássica, ou seja, ela tem que ser de classe C1. Tá? O vídeo cortou exatamente na parte quando eu fui falar de quando C era zero, tá? Então, a partir daqui, vocês não têm lá. Uma boa parte que eu falei, eles já tinham lá, tá bom? Então, qual que é a ideia, gente? Qual que é a ideia do método da solução geral, tá? Que foi o que cortou. A ideia que a gente utilizou no exemplo acima é aplicar... Pode ser aplicada aos mesmos coeficientes. Ah, tá. Pode ser aplicada. Aquela equação pode ser montada, essa equação aqui, olha. Ela pode ser resolvida da mesma forma que a gente fez, mesmo que esses A e B sejam, e C e D sejam funções de x e de y, tá? Ela pode ser feita. Aí a única coisa que a gente vai cair no seguinte sistema.
se o A e o B forem funções de x. Esse sistema aqui, a gente aí tem que resolver, tá? Mas aí, aquilo lá, gente, esse sistema aqui, ó, as curvas características planas da equação 3.2, elas podem ser resolvidas num... Vamos ver quem é a equação 3.2. A equação 3.2, olha, é isso aqui. É exatamente o problema linear, tá? Com o A, B, C, D e A, B, C, D como funções x de y. O que complica que aí agora a gente cai num sistema linear onde tem duas funções aqui, tá? E aí, gente, vou deixar para vocês como exercício, mas está claro, né? É só, na verdade, vocês enxergarem o x', na verdade, o x' é o... Desculpa. Espera aí que desconto. Deixa eu compartilhar que saiu dali. Às vezes dá essas coisas mesmo. Aqui, voltando mesmo no slide. Para vocês verificarem que esse aqui, olha, é só olhar isso aqui diferente. Quem que é D' de S, tá? Esse problema aqui, ele satisfaz exatamente essa equação, essas duas aqui satisfazem exatamente essa equação aqui, ó. As soluções daqui, essas soluções satisfazem essa equação aqui de primeira ordem, tá? Essa é DO de primeira ordem. Isso vai facilitar muito, porque aí, gente, eu não preciso, como essa daqui satisfaz isso, eu não preciso mais ficar achando as curvas características por aqui. Eu posso achar por aqui, ó. Se elas são soluções, tanto faz eu resolver o sistema aqui, como resolver essa equação aqui. Porque as soluções desse aqui são soluções desse, e as soluções desse são soluções desse. E vice-versa. Então, aqui é onde que resume o método, tá? Então, eu vou dar uma lidinha. Eu não costumo gostar quando eu faço esses slides, eu estou copiando, mas às vezes eu tento evitar de colocar esses textos e só falar. Mas como esse daqui é uma informação importante, eu vou colocar e vou falando com vocês, olha, tá? Olha, as soluções da EDO 3.12, que é essa daqui, se as soluções dessa EDO 3.12 forem da forma t de xy, ou seja, a gente consegue que a transformação que a gente está procurando lá de t para t e s, a gente consegue que o t fique constante sobre as características, é natural escolher t como nossa, é natural escolher o t como uma das nossas novas variáveis, tá? E e aí vai existir uma liberdade até relativamente grande, gente, para garantir para a escolha de S. E basta garantir que ST seja de fato uma mudança de variável. Gente, o que é uma mudança de variável? Eu volto de novo para vocês lá. Uma mudança de variável, segundo o teorema da função inversa, eu vou conseguir uma mudança de variável, é uma função, tá? De classe C1, tá? Que tem inversa de classe C1, e essa inversa é diferenciável, tá? Por que eu sei disso? Como que eu que garante que eu consigo isso? O que garante que eu consigo isso é esse daqui, ó, o jacobiano, tá? Se eu pego uma mudança de variável, S igual a S de xy, T igual a T de xy, tá? Pego o gradiente delas aqui. Esse aqui, olha, é o jacobiano. Se o jacobiano da minha mudança de variável, ele é diferente de zero, eu consigo, pelo menos localmente, que as mudanças ST, essas funções ST sejam funções de classe C1, tá? Inversíveis, tá? Invertíveis, e a inversa também é de classe C1, tá? Basta que esse cara aqui não se anule em algum ponto. Aí na vizinhança desse ponto, eu consigo isso. O que ele pede aqui, olha? Aí ele fala, olha, para garantir que ST seja de fato uma mudança de variável, de classe C1 em ômega. Para isso, basta que esse jacobiano não se anule em ômega. Se eu conseguir que ele não se anule em ômega, ele vai ser invertível em todos os pontos de ômega, gente.
E ômega é um aberto. Então, o aberto que a gente está procurando, onde tem a inversa, é o ômega, tá? Isso é a parte teórica, tá? E é assim, uma outra coisa que eu observo, se t de y nunca se anular em ômega, respectivamente, o t de x também, é assim, ou t de y não se anula, ou pode ser que o t de x não se anula. Se o t de y não se anula, o que acontece? Eu posso escolher o s de x, o s como igual a x, porque o que acontece? T de y não se anula, vai estar aqui, e eu não me preocupo com isso aqui. Aí o que vai acontecer? Eu escolho S igual a X. Aí o S de X aqui vai dar 1. Tá? E aí, se eu conseguir isso, se ele não se anular em todo ômega, se eu conseguir isso, eu tenho essa diagonal. E aí eu já garanto que esse determinante aqui é diferente de zero. A mesma coisa, se o t de x for diferente de zero, eu escolho S como Y. Tá? Essa é uma forma da gente escolher, essa escolha simples, tá? Esse S não tem escolha única, tá? Mas a gente sempre vai tentar escolher ele de forma simples. Ó, também nota que se S for constante ao longo das trajetórias ortogonais, as características, que foi que a gente teve no exemplo passado, o que que a gente fez no exemplo passado? A gente achou as características. Lembra que aí eu tenho que integrar sobre essas características. E aí eu integro em S, tá? E lembra, as características, a tangente, as características têm que ser, elas não podem ser paralelas à minha curva, quando a gente estava trabalhando dado inicial, na minha curva inicial, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está trocando a curva inicial por retas, por curvas, onde S vai fazer a integração, tá? Lembra aquela curva auxiliar, quando a gente está logo falando do começo desse solução geral, a gente procurava uma curva auxiliar, tá? E nessa curva auxiliar, ela tem as características tinham que ser, não poderiam ser tangentes a essa curva, né? O que acontece aqui, então, para dar certo, para que o S, que eu não tenha isso agora, basta eu escolher, eu posso escolher o S como eu falei, ou se o S, se o T eu escolher como uma curva, uma reta, basta eu pegar uma outra reta ortogonal, escolher o S como uma outra reta ortogonal a essa reta, tá? E aí, então, olha, é o que ele fala aqui. Note que se S for constante ao longo das trajetórias ortogonais, tá? As trajetórias não necessariamente